Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar, irmãos. Quero saudar os demais irmãos que chegaram depois, que Deus abençoe. Vamos ouvir o irmão Rodrigo, não sei, o irmão Álvaro, então passa aqui, vai estar fazendo a introdução e lendo o texto base, texto áureo, texto Paz, Senhor, irmãos. Por favor, aquele que tem a revista, nós vamos estudar a lição de número 4 hoje, na página 13 da revista, que tem por título, ou por tema, Fé, a base da salvação. Então, nós vamos fazer a leitura do texto áureo e depois, se o irmão Rodrigo quiser fazer a leitura do texto devocional, fique à vontade, só para nós ganharmos tempo e o irmão ter mais tempo. Estava escutando o pastor cantar, vai ter uma coroa lá no céu, né? Mas a coroa não é de graça, é para quem conquista. A graça é para a gente se esforçar, mas a conquista nós temos que participar dela. Então, se a gente andar de qualquer jeito, for procurar a coroa, não vai achar, não vai ter o nosso nome gravado. Aliás, não vamos nem chegar na sala da coroa. Né? Então, que tudo a gente possa refletir. O que eu estou fazendo
para contribuir para a minha salvação. Todos os teólogos dizem que a salvação é de graça. Sim, nós somos alcançados pela graça, recebemos de graça, mas para permanecer nela não é de graça. Tem que ter santidade, tem que ter busca, tem que ter a gente negar a nossa própria vontade. Isso muitas vezes é difícil. Por isso a igreja é chamada de um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Então essa é a base da igreja, um ajuda o outro, né? Para que todos nós possamos subir, escutar a trombeta, recebemos a nossa coroa. E aí vai ser, que nem dizia um irmão lá que congregava comigo, vai ser glórias e glórias. Amém, irmãos? Então vamos ler o texto áureo, para aquele que não tem revista. Está no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 22, na parte A. Então, eu vou fazer a leitura a primeira vez, depois, no 3, todos nós vamos fazer a leitura juntos. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 22, parte A. Todos juntos. 1, 2, 3. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 22, parte A. O diácono Rodrigo, pode passar. Quero pedir para a irmã Iva, então, levantar a voz de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus querido, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Louvamos-te, ó Deus. Jesus querido, abençoe. Louvamos-te, ó Deus. Aleluia. Grande Deus, nos ensina, ó Pai, nesta noite, Senhor. Nesta lição, possamos guardar muito no nosso coração. E seja para o crescimento do nosso espiritual. Usa teu filho, Senhor, usa teu servo. Abençoa esta aula, Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Entendimento, Senhor, e de cada um que está aqui. Glorifica o teu nome. Amém. Saúde, irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode tomar seus assentos. As anotações aqui em vários lugares. Não consegui compilar tudo num lugar só. O dia foi meio corrido. Quero aproveitar e agradecer aos irmãos que pediu oração lá no grupo dos obreiros, né? E depois os irmãos também, no particular, lá perguntaram e se prontificaram também, se qualquer coisa precisasse, né? Agradeço os irmãos pelas orações e pela prontidão, que eu sei que a gente sempre pode contar com os irmãos, né? A qualquer momento. Obrigado, irmãos. Então, irmãos, agora nessa lição, na lição passada, vimos sobre a obediência pela fé. Vimos ali muitos exemplos na vida do próprio Paulo. E agora nós vamos falar sobre fé, a base da salvação. Vamos ler o texto base. Eu vou ler primeiro, nós lemos, depois os irmãos vão me ajudando aí. É curtinho. Quem não tem a revista, está em Romanos, no capítulo 3, versículo 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. A qual Deus propôs para propiciação
Amém. Obrigado. Irmãos, antes de... Eu quero fazer uma inversão aqui, eu não vou entrar nessa introdução que o autor fez aqui, e eu vou deixar a introdução dele por último, para até nós fazermos uma reflexão, até mesmo, a respeito de alguns pontos que ele falou ali na introdução. Então eu quero já partir aqui com os irmãos diretamente para as dispensações. Antes de ler também a parte 1 aqui, a justificação através do tempo. Nem sei se talvez também a gente vai ler muito aqui, eu quero... não sei se o tempo vai permitir, né? Muitos já leram, eu posso só fazer passar por esses termos. E depois a gente... Os irmãos podem ler em casa, se ainda não leram, né? Irmãos, dispensação, quando nós vamos ler na Bíblia, nós encontramos esse termo na Bíblia, né? Só que há uma diferença entre o que nós lemos na Bíblia, ou a palavra que nós temos na Bíblia em dispensação, e o que nós temos aqui como proposta do estudo, as dispensações. Nós vamos entender durante essa aula, nós vamos entender qual é essa diferença. Amém? Então, a dispensação no texto bíblico, ele tem o significado, em todos os momentos que aparece em alguma tradução, normalmente Almeida, Revista Corrigida, Revisada e Corrigida, Revista Corrigida, Atualizada, que toda vez que aparece, você vai tirar uma foto, eu vou dar um sorrisão aqui. Eu tinha que estar com a Bíblia, agora fica a agenda aqui. Depois tiro de novo. Mas toda vez que aparece esse termo, dispensação, o grego que está ali é oikonomia, ou oikonomos, que é administração e administrador, respectivamente, né? E no geral, quando esse termo é utilizado, ele está no sentido de administrador, de alguém que exerce uma função de autoridade, exerce alguma autoridade, mas que ao mesmo tempo ele presta contas a alguém superior. Né? Eu quero ler com os irmãos alguns textos aqui, só para a gente ver aonde que tem o uso dessa palavra, e vamos ver como que pode estar na tua Bíblia aí, se vai estar dispensação, algumas traduções pode estar com outra tradução, mas vamos ver aqui, ó. Por exemplo, Lucas capítulo... eu vou pedir para alguns irmãos ir lendo, vamos começar aqui. Irmão Daniel, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 1. Irmã Arlete. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Darlene. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Irmão Sone. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Eu não dei um para a senhora aí, não, um texto, né? Então vamos ver um aqui. Esse aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Tem mais textos, mas vamos nos deter nesses aí. Então, todos esses textos que nós vamos ler agora, em algum ponto desse texto bíblico, o termo que é utilizado para dispensação, ele vai estar expresso nesse texto. Daí vamos ver se o texto, a palavra que foi traduzida é exatamente dispensação ou não, né? Mas, de qualquer forma, o sentido, nós vamos ver que em todos esses textos aí, o sentido é de uma administração, de uma ação, de uma mordomia, né? Digamos assim. Irmão Daniel, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 1.
oikonomia está na palavra traduzida ali como mordomo, né? Então, é um mordomo, um dispenseiro, né? Seria esse o termo. Irmã Arlete? Devem como ministro de Cristo e dispensageiro dos ministros de Deus. Então ministros dispenseiros, né? Também, mesmo termo grego. Darlene? 9:17. Isso. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Aqui já é a responsabilidade Dispenseiro, né? O irmão Sônia? Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Bem, aqui, por exemplo, né, quando fala a dispensação da plenitude dos tempos, aí parece, está falando aqui de dispensações. Não, esse texto aqui seria simplesmente assim, ó, dispensação da plenitude do tempo, a gente poderia colocar simplesmente o tempo apropriado. É basicamente isso, né? Um exemplo, se nós vamos ler aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 4, usa um termo semelhante, mas ele está mais direto, né? Deixa eu ver aqui, Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o mesmo termo utilizado ali. A mãe? Timóteo 3, 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. O tema, no caso aí está traduzido por outra maneira, mas seria promovem discussões, aí está como? Genealogias. Que mais produzem questões do que edificação. E está com produzem, aqui é com promovem, né? De qualquer forma, é alguém administrando e fazendo alguma coisa, agindo de alguma maneira, né? Então, quando nós vemos esses termos, o termo dispensação na Bíblia, ele está relacionado a uma responsabilidade, a algo que alguém faz, normalmente a uma administração. Uma autoridade tem uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus ombros. E como Paulo, por exemplo, ele fala em vários momentos, tem outros textos ali, que ele fala que ele recebeu a dispensação da graça, ou seja, a responsabilidade de pregar o evangelho da graça de Deus, né? Mas ele tem essa responsabilidade, essa autoridade, mas ele presta contas a alguém superior, que é Deus. Isso é o que quer dizer esse termo. Só que agora, no estudo aqui, nós vamos falar sobre as dispensações, né? Mas o que seria isso? Como que surgiu? Da onde que veio esse termo exatamente? Né? O termo dispensação, ele até já é utilizado justamente como uma administração, né? Então ele pode ter uma relação ainda com o próprio termo grego, mas não foi necessariamente por causa disso que ele foi utilizado, né? Mas existe algumas técnicas e ciências que se utilizam na teologia, e uma dessas técnicas é a hermenêutica. A hermenêutica, ela é uma ciência, uma técnica
que se utiliza para o estudo de textos sagrados ou filosofias, né? Para identificar ali qual é a melhor maneira de interpretar esses textos, né? Sejam religiosos ou filosóficos. E dentro dessa teologia ou dessas hermenêuticas, tem algumas que foram escolhidas como as mais coerentes ou mais adequadas, vamos dizer assim, né? Para que eu possa entender o plano de Deus lendo a Bíblia Sagrada, para que eu possa ter uma melhor compreensão. Historicamente, a igreja ela tinha como técnica hermenêutica para se estudar o texto bíblico, entender o texto bíblico, a teologia pactual. Na teologia pactual é dividido o relato bíblico e o relato da humanidade, né? Ele é dividido entre o pacto das obras, que está no Éden, e o pacto da graça, que é desde a expulsão do Éden até os dias atuais. Então, desde lá, é 2 pactos. Claro que dentro desse pacto ainda, o Senhor ele vai fazendo diversas alianças, né? Então, é uma divisão sistemática que se faz, né? Não é algo que assim não, a Bíblia está aqui dividida dessa maneira porque está escrito que está dividida dessa maneira. Não. Os cristãos primitivos, eles procuraram o texto bíblico e, provocados muitas vezes por movimentos heréticos, né, eles vêm e olham para essa situação: nós temos que combater essas heresias. Como é que a gente faz? Nós vamos ter que organizar aqui a nossa forma de ver as Escrituras, interpretar as Escrituras para combater essas heresias, para que qualquer um possa olhar, como que eu devo ler esse texto? Nós devemos ler dessa maneira aqui. Se o outro está vindo com uma leitura diferente que não está corroborando, né, então ele pode estar incorrendo em heresia. É a maneira que eles foram reagindo, né, a essas heresias para poder manter a igreja dentro do que era o evangelho que eles tinham recebido. Então, desde a igreja primitiva, essa teologia pactual ela era adotada para se interpretar as Escrituras, né? Até que, por exemplo, também há a teologia da Nova Aliança, que aí ela surgiu no final do século XX, então ela é mais recente, né? E nós temos também, então, a teologia dispensacionalista, que ela surgiu ali no século XIX, por volta de 1830. E, embora ela tenha surgido em 1830, aproximadamente, já havia nos pais da igreja, até mesmo nas igrejas primitivas, a gente via alguns fragmentos de pessoas, de teólogos, né, que já identificavam e falavam algo a respeito de que viam nas Escrituras uma maneira peculiar que o Senhor ele tratava com a humanidade conforme o texto bíblico, né, o relato bíblico ia avançando. Mas isso era um que outro, em algum ponto, falava alguma coisa, mas isso nunca se tornou uma teologia consistente, nunca foi sistematizada, né? Até que em 1830, começou no mundo um movimento muito forte dos liberalistas, né? Esse movimento liberalista ele era bem problemático porque ele tinha algumas heresias bem complexas, né, que a igreja tinha que combater. Então a igreja tinha passado por várias outras heresias que ele tinha que combater, né, e essa foi mais uma que surgiu nessa época depois de muito tempo. Por exemplo, o que o liberalismo teológico ele propõe? A negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. Ele é liberal no sentido de que ele se vê no direito de definir os termos da fé
sem o constrangimento de autoridade externa, seja a igreja ou a escritura. Ou seja, não, eu vou interpretar aqui como eu quero a escritura, ou a igreja não vai meter o bedelho em como que eu devo estar entendendo e interpretando as escrituras, né? O que eu bem entender aqui, o que eu achar que tá bom, que é a interpretação correta, vai ser e pronto. Tornar o cristianismo atraente para as novas gerações. Isso aqui já parece que a gente está vendo algo que acontece hoje, né? Há essa tentativa. Os liberalistas, eles também são tão universalistas, né? Tipo, Deus, Jesus Cristo morreu, perdoou todos os pecados, então está todo mundo perdoado, ninguém vai para o inferno. A ponto de algumas pessoas, alguns teólogos aí que até são famosos, dizer que não é para você surpreender, porque você vai chegar lá no céu, você vai ver Hitler no céu. Você vai chegar lá no céu e vão ter pessoas dizendo assim, eu nem queria vir para o céu e estou aqui. Por quê? Que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Está perdoado, está aí, já era. Né? Então, tudo isso, e a ênfase antropológica e a religião somente como uma educadora moral e acabou. Então, é só para isso que a igreja serve. Né? Tu sendo alguém moral, o restante do que a Escritura diz, já que para eles a Escritura ela não tem valor e ela não é inerrante, né? Então não tem problema. Então, esse movimento ele estava crescendo nas academias teológicas da época e, consequentemente, né, para onde que os irmãos vão aprender teologia? Eles vão nas academias. E daí das academias, lá a cabeça deles era inflamada com isso e eles levavam isso para as congregações deles. E aí se espalhava essa teologia, né? Quando começou a acontecer isso, começou um movimento chamado Movimento dos Irmãos, que alguns cristãos da época, começou lá na Irlanda, eles começaram a se reunir de várias denominações. Antes cada um ficava na sua denominação, só que eles começaram a fazer uma reunião, irmãos de várias denominações, e começaram a estudar a Bíblia. Não, vamos estudar a palavra do Senhor aqui e mergulhar nela. E um desses expositores, dessas pessoas que se reuniam, era o John Nelson Darby. Viveu de 1800 a 1882. E ele foi quem pegou tudo que ele já tinha percebido das Escrituras, tinha estudado, e junto com esses irmãos que estavam dedicados ali, estudando a palavra de Deus, né? Eles se reuniram e ele então sistematizou, pegou tudo aquilo que se via nas Escrituras e que outros teólogos tinham visto no decorrer dos tempos, antes mesmo de 1830, né? E ele então organiza isso e surge aí então a teologia dispensacionalista. Né? Só que até aqui, ok, ele sistematizou, organizou, tudo bem, tinha ali as 7 dispensações, mas era conhecido somente no círculo dos irmãos, isso, né? Só que ali por volta de acho que foi por volta de 1880, alguma coisa assim, surgiu uma Bíblia King James, comentada por Cyrus Ingerson Scofield, que viveu de 1843 a 1921, que essa é a famosa Bíblia Scofield, né? Que foi uma Bíblia que ele fez ele pegou a tradução que tinha da King James, só que ele incluiu diversos comentários bíblicos. E esses comentários bíblicos tinham toda a influência da teologia dispensacionalista. Então, essa Bíblia, ela foi largamente espalhada pelo mundo. Ela foi adotada principalmente nos Estados Unidos, né? Então, a teologia dispensacionalista se espalhou pelo mundo. E isso foi até... Por que isso acabou combatendo o liberalismo teológico, né? Porque as pessoas começaram a se interessar mais pelo estudo da Bíblia.
né? Até então, a Bíblia ficava relegada ali a só aqueles acadêmicos. Só que quando eles começam a ver uma Bíblia comentada, com comentários ali, mostrando toda uma maneira de como, uma sistematização para você estudar a Bíblia do início ao fim, e a teologia dispensacionalista, ela tem gráficos bem, como é que eu vou dizer, didáticos, né, para você ir vendo a relação de Deus com a humanidade no decorrer dos tempos. Então isso incentivou as pessoas a estudarem a Bíblia e, com isso, refutar a teologia liberal, né? Teologia do liberalismo. Então essa foi um dos grandes benefícios que a teologia dispensacionalista acabou trazendo também para a igreja, né? É isso. Então, o que é a teologia dispensacionalista? A teologia dispensacionalista, então, ela é uma hermenêutica, ou seja, é uma ciência e uma técnica para estudar, para interpretar os textos bíblicos, e também é uma teologia escatológica, porque daí nós vamos entrar na questão de pré-milenismo dispensacionalista, por exemplo, que daí ele vai estudar ali e debater sobre as questões dos fins dos tempos. Então tem essas duas funções aí da teologia dispensacionalista. E o que nós vamos ver hoje, né? Nós não vamos falar aqui sobre a escatologia, nós vamos falar hoje sobre o ponto de vista hermenêutico da teologia dispensacionalista, né? Então, na teologia dispensacionalista, quando eles olharam a palavra do Senhor ali, eles verificaram que Deus, então, ele trata com o homem de determinadas maneiras, se revelando para o homem de uma maneira, exigindo também uma responsabilidade do homem frente a essa revelação, tendo também um juízo para o homem quando ele não cumpre a sua parte nessa responsabilidade. E daí, então, nós temos, na primeira dispensação, eles identificaram como a dispensação da inocência, que é com Adão e Eva, e eles tinham qual responsabilidade? Não comer do fruto, proibido, né? A responsabilidade deles, claro, dar do Éden, administrar, ser mordomo ali, mas a ordem para eles é: não comerás, né? Desse fruto não comerás. Qual foi a resposta do homem para isso? Comeu, né? Qual foi o juízo de Deus? Expulsão do jardim do Éden, mulher daria ao parto com dor, o homem do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Enfim, tudo isso foram as consequências, o juízo de Deus sobre a atitude deles de rebelião a essa ordem do Senhor. Então, o que aconteceu? O Senhor, na sua soberania, ele administra a sua comunicação, a sua revelação para o homem nesse momento, e o homem também tem uma responsabilidade frente ao Senhor com isso. Tendo esse pacto, essa revelação não, mas essa responsabilidade tendo sido violada, nós partimos então agora, começa a dispensação da consciência, aonde agora o homem, consciente do seu pecado, e ele vai ter a responsabilidade agora de sacrificar. Pelo sacrifício é que ele vai ter essa relação com Deus, podemos assim dizer, né? E também o homem não cumpre. Não me lembro agora aqui qual era o termo que tinha a respeito dessa... Vamos ver se de repente aqui na revista tem. O período da consciência tem seu início no pecado de Adão, vai até o dilúvio, dentro do qual o pecado se espalhou e cresceu rapidamente. Então, o que acontece ali, nós vemos que tem Abel, que era justo e pela fé ele ofereceu um sacrifício melhor a Deus do que seu irmão Caim, né? Então, ali temos o primeiro homicídio. Logo depois temos os homicídios só crescendo. O filho de Caim mata um jovem porque ele pisou e outro homem porque o bateu, e assim vai, né? E a corrupção
generalizada da raça humana, e o Senhor decide, então, vou acabar com essa. O juízo é o quê? Acabar com todos eles com o dilúvio. E temos, então, a outra dispensação. Uma coisa interessante assim, é que, normalmente, de uma dispensação para outra, parece que não significa que a outra simplesmente terminou. Embora o homem tinha uma obrigação em relação às obras lá de não comer o que ele deveria fazer, o homem ainda tem suas obrigações para com Deus também. Então não se encerra aquelas responsabilidades, mas vai acumulando alguma responsabilidade, né? Ela vai perpassando com o tempo. O homem continua tendo que fazer os sacrifícios, né? E agora o Senhor, ele estabelece uma nova forma de revelação com o homem, e o que determina lá para Noé que ele se encontrou como alguém que guardava a fé em Deus é que ele era um homem justo, íntegro, né? Então, o Senhor estabelece ali essa relação, a sua revelação com Noé, e é interessante que provavelmente desse mesmo período, se nós formos olhar a cronologia bíblica, é o mesmo período de Jó. Alguns colocam Jó nesse mesmo período, que seria, não vou dizer que seja contemporâneo a Noé, mas em termos de dispensação, Jó estaria na mesma dispensação. E quando nós vemos lá Jó, pode dizer que Jó era um homem reto, justo, reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal, né? Então assim era expressa a fé de Jó, a fé de Noé foi expressa desse jeito. E seria depois de Noé, no caso, né? Aí o Senhor tem essa dispensação, e essa dispensação vai até o momento em que o povo se reúne e resolve, vamos construir uma torre aqui, nós vamos chegar até o céu, vamos fazer o nosso nome grande. Aí o Senhor não vai não, pega e faz uma confusão de línguas entre eles ali, e acaba essa dispensação com esse juízo sobre o homem, confusão de línguas, espalham eles sobre toda a terra, e ele escolhe ali Abraão para estabelecer a sua revelação agora, que é com base na promessa. Ele promete a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E ali, Abraão ele vai para Canaã, ele deveria permanecer lá, só que vem fome, vem as adversidades, ele vai para o Egito. Depois também Jacó ele acaba indo para o Egito com a sua família e acabou permanecendo lá. Alguns interpretam como que essa permanência dele no Egito pode ter sido uma questão de juízo de Deus ter vindo sobre ele, porque ele deveria ter ficado em Canaã, que a terra da promessa era Canaã, mas eles estavam lá no Egito e o juízo seria então a escravidão sobre os egípcios, né? Esse seria o juízo. Então depois eles saem do Egito e o Senhor estabelece ali com eles uma nova dispensação, que é a dispensação da lei, onde eles deveriam observar toda a lei mosaica. E esse período, então, ele vai até a morte de Jesus Cristo, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que se inaugura ali, então, a dispensação da graça, que é a dispensação na qual nós ainda estamos, onde nós temos que aceitar a Cristo como a nossa responsabilidade é confessar, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E o juízo é a condenação, né? Condenação, a grande tribulação, o inferno, juízo. E depois nós temos disso o milênio. Então, basicamente, assim, depois os irmãos podem ler na própria revista, que ela está mais... os irmãos vão conseguir ler com mais calma. Não tem alguns desses detalhes que eu estou falando, né? Mas daí os irmãos podem juntar essas informações, né? Bom, até aqui então nós falamos como que funciona então basicamente a hermenêutica da teologia dispensacionalista, tá, irmãos? Quando você for ler o texto bíblico utilizando essa técnica, né? Você vai ler pensando, tá, como que o Senhor ele trata com o homem, está tratando com o homem nesse momento? O que ele está exigindo do homem? E qual é a resposta que ele está dando, né? E qual vai ser o juízo sobre ele, para você ter um entendimento, né, de como que o homem está reagindo a Deus e o que o Deus espera deles e como que Jesus está sendo revelado ali também, porque no estudo que o próprio evangelista Álvaro trouxe aqui, você vê que Jesus ele é revelado
desde o início das Escrituras. Tanto que Gênesis capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano, quando o Senhor fala ali o juízo sobre a serpente, né? Ele fala que a semente da mulher, ela pisará a cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns já têm ali como esse sendo o proto-evangelho, a primeira profecia messiânica, né? Já apontando ali para Jesus. Então, irmãos, essa é a teologia dispensacionalista do ponto de vista hermenêutico. Até aqui, os irmãos entenderam? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Uma relação paralela aí para todos nós entendemos é que só tem uma diferença entre o juízo de Deus para Adão e Eva, que foram desobedientes. Para nós agora seria a mesma coisa, porque vai vir o juízo de Deus para nós também. Nós precisamos ser conscientes que nós estamos no tempo da graça, mas vai vir o juízo para nós também. Só tem uma diferença, que lá Deus, Ele deu o castigo para eles, deu continuidade, terminou com tudo, porque a Bíblia diz que Deus vai se arrepender de ter criado o homem, então termina através de Noé com água. Mas agora, nós estamos no tempo da graça, que nós precisamos viver ou conservar aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, que é justificar o meu pecado, justificar a minha vida, ou regenerar o que nós precisamos fazer agora. Agora nós temos livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos. Só que, porém, tem uma coisa. Eclesiastes vai dizer que para o jovem, que um dia ele vai pedir conta de tudo que nós fizermos. Então isso é bom nós fazer um paralelo entre o jardim do Éden, que Deus deu uma ordenança, como para nós nos dias de hoje, que nós temos que obedecer, tem regras, se nós quisermos alcançar, né? Lá era proibido, era uma regra firme, mas até então nós não sabíamos que eles iam ser expulsos. Hoje nós sabemos que se nós pecarmos aqui, não conservar a salvação, nós não vamos alcançar o céu, não vamos ouvir o toque da trombeta. Essa é a diferença. Nós até temos para ver, esse texto que tu citou aí a respeito de Eclesiastes, né? Ele está em qual período, em qual dispensação? Ele está na dispensação da lei, né? E mesmo, se eu não me engano, em Deuteronômio, Moisés, ele está... Logo no final já da sua carreira ali, ele já fala com o povo, ele revisa a lei com o povo, os mandamentos do Senhor, e ele diz para eles assim, olha, os mandamentos do Senhor não são pesados, né? E ele está perto de você, está no teu coração, está nos teus lábios. Se você... Estou parafraseando aqui, né, irmãos? Se vocês guardarem eles, vocês vão se abençoar, daí pronuncia as bênçãos que você, mas se não, aí vai vir o juízo, né? Paulo, ele faz referência a esse texto também em Romanos, se não me engano, ali, e ele diz a mesma coisa, porque essa palavra, esse evangelho, não está longe de vocês, não está distante. Vocês não precisam pegar e subir até o céu onde está Jesus para pegar e confessar perante Ele. Jesus não precisa vir aqui também para vocês pegar e confessar perante Ele. Ele está perto de vocês, está nos seus lábios, você tem que confessar, né? Agora, se não fizer também, então da mesma maneira, se você o fizer, né? Então nós temos o período da lei e o período da graça. Da mesma maneira é colocado perante eles como uma bênção e uma maldição, né? Não, Álvaro? Está se falando aí, e Moisés obedeceu a Deus e teve uma simbologia, né? Teve um monte de Gerizim, eu não me lembro qual é o outro do monte, o nome do monte. Então ficava 6 tribos no monte e 6 tribos do outro, e o povo ficava no vale entre os montes. De um monte um profetizava a bênção e do outro o outro profetizava a maldição, e assim foi. Se tu obedeceres, isso; se tu desobedeceres, lá no outro monte eles gritavam aquilo, e assim ficou. Coisa interessante, né? Como no meio escutando, a bênção no lado, 6 tribos gritando a bênção, parava, o outro dizia, mas se não obedecer.
Imagina num vale tu ouvindo isso ecoar, né? Porque se tem um monte de um lado, tem um monte do outro, o que tem no meio? Um vale, né? E ecoa por aquilo ali, né? Então, irmãos, para os irmãos entenderem, né? Teve lá no Antigo Testamento falando isso a respeito, numa dispensação específica de como Deus tinha se revelado o seu caráter naquele momento, e tem também no Novo Testamento, Paulo também ele vem trazer a mesma situação, né? Aí, até esses dias, acabou sendo uma causalidade. Na nossa reunião aqui dos jovens, os guris perguntaram assim, tá, mas como então que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, até mesmo antes, né? Nós vamos falar sobre isso, mas antes de entrar nisso aqui, quero rapidinho aqui com os irmãos ler a introdução, e só quero fazer uma reflexão, e depois nós vamos ver ali a respeito de como que era a salvação no Antigo Testamento. Na introdução aqui, o autor vai falar sobre o apelo, basicamente, né? Que normalmente nós fazemos. E é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos. Antes de adentrar, a introdução ali na revista, na página 13. Antes de adentrarmos no assunto sobre a justificação pela fé, precisamos voltar ao início da caminhada com Cristo. Tudo começa com aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o que seria aceitar Jesus? Muitos pregadores, em algum momento de seus sermões, perguntam: você aceita Jesus como seu Salvador? Esse ato de aceitar Jesus é diferente de, por exemplo, aceitar uma xícara de café com biscoito, pois significa aceitar alguém como esposo. Na cruz, Jesus nos aceitou e também nos deu a liberdade de escolher ou não. Ele e seu amor. Quando aceitamos Jesus como Salvador, ganhamos a vida eterna. E a partir desse momento passamos a viver uma vida nova, uma vida diferente. A nossa bagagem de pecados é por Deus perdoada. Nós, como pecadores injustos, recebemos a justificação, o perdão através da fé em Cristo. Né? E aí eu estava pensando, tá, mas vamos ver como que era esse apelo na igreja primitiva. Né? Se nós formos olhar, irmãos, já em... vamos ver aqui, por exemplo, os apelos que Pedro fez. Né? Atos capítulo 2, versículo 37 ao 38. Vamos ler ali. Atos. Quem achar primeiro aí já pode ler. Atos capítulo 2, 37 ao 38. Aqui. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou partiu seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí depois nós temos, em Atos no capítulo 3, versículo 18, novamente Pedro, ele pregando, e no capítulo 3, versículo 18, melhor, no versículo 19, desde o versículo 18 diz assim: mas Deus assim cumpriu os que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Maneira como Pedro... Então, Pedro ele não chegava e dizia assim, quem aqui quer aceitar Jesus como Salvador? Né? Arrependei-vos. Né? Talvez, eu fiquei pensando, será que a maneira como a gente está falando, fazendo apelo, não está muito light? Talvez a gente dizia, quem aqui quer se arrepender dos seus pecados e quer chegar perante Deus? Né? Mas vamos meditar mais a esse respeito aqui. Vamos ver, agora... Paulo, Atos capítulo 26, versículo 20. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Na minha tradução aqui ele diz,
e aos gentios que se arrependessem, né? Então também, novamente, ele vem dizendo ali, o termo seria para se arrepender também. E agora, para nós entendermos aqui o que esses termos eles significam, né? Por que eu estou falando isso aí com os irmãos? E a gente vai ver agora os termos, né? Esses dias eu vi um vídeo que o Cabo Daciolo, ele foi no Flow Podcast, que é um podcast... As pessoas são ímpios, né? É o Monark, Igor e Monark. E eles falam palavrões, tudo, não, eles não são cristãos, né? Só que o Cabo Daciolo, ele começou a falar, e em determinado momento, no final ali, ele pegou e disse, olha aqui, ó, eu tenho que falar isso aqui para vocês, eu tenho que fazer esse apelo, tá? Eu quero saber se vocês querem aceitar Jesus como Salvador de vocês. E olha só, não importa o que tu está pensando, mas o que importa é o que tu confessar, o que importa é o que tu proferir, né? Parecia que assim, tipo, tu pode não tá no teu entendimento, tá concordando com isso, mas o que importa é aquilo que tu verbalizar, né? Tu verbalizou aqui, teu nome vai estar escrito no céu, e não precisa tu estar na igreja, ir na igreja, não precisa tu... eu não me lembro mais o que ele falou, mas ele, tipo assim, não precisava um monte de coisa. Era só tu verbalizar, está escrito no céu, e tá com o selo da promessa, fechou. E os caras aceitaram. Eles aceitaram. O Cabo Daciolo foi convincente para eles ali, e eles, vocês aceitam? Eu vou fazer a oração da fé aqui para vocês. E eles, aceitam? Então dá a mão aqui, dá a mão. Ele pegou e orou pelos dois e entregou, tá selado, tá escrito no céu, fechou. No outro dia, eles já estavam falando palavrão, já estava tudo do mesmo jeito, né? Nada tinha mudado. E daí é aqui que a gente tem que entender, mas adianta ser dessa maneira? O que a gente vê aqui no apelo de Pedro, de Paulo, nós vamos ver que é o apelo que a igreja fazia, eles pediam o quê? Primeiro, o arrependimento. A palavra aqui, arrepender, ela vem do grego, o evangelista Salvador até já falou várias vezes aqui, do metanoia, né? Que é o quê? Uma mudança de mente, mudança de mentalidade. Pensava de um jeito, agora tu pensa justamente o oposto, você está pensando de maneira completamente diferente do que pensava antes, né? Mudança de mente, começa por aí. Se eu falava palavrão, eu não falo mais, minha mente mudou, eu não vou mais falar dessa maneira, né? O converter vem de epistrefo, que é literalmente assim, eu volto, reverter, literal, figurado ou moralmente, né? Se eu estou indo aqui, converter não é só fazer aqui, não, eu estou indo aqui, agora é totalmente o contrário do que eu vinha caminhando, né? Eu me volto para mim mesmo, né? Então não é só dar uma voltinha aqui, não, é uma mudança total, radical, em vez de eu estar indo para frente, agora eu volto minha caminhada. Então, aquilo que até então estava indo, não serve mais, né? Mudou. E quando eles falam também, arrependei-vos também, em nome de Jesus Cristo, quando fala aqui em nome, ele está evocando a natureza, o caráter, e admitindo aquele nome, ou a pessoa daquele nome, né? Com tudo que o seu nome denota. Então, como que eu digo que, não, eu aceitei a Jesus, tá, mas teve arrependimento, teve conversão, né? Aceitou, foi em nome de Jesus, tu aceitou o nome dele, tu entende e compreende quem é Cristo, o seu caráter, o seu desejo, tudo que o nome dele evoca, e tu vai seguir a isto. Então não é simplesmente eu pegar e dizer, eu aceito Jesus, estou aceitando, mas não me arrependo, não me converto, nada. Por isso que muitas vezes às vezes tem pessoas que todo culto está aceitando Jesus, né? Porque na verdade até agora não se arrependeu. Aceitar até diz que aceita, mas no interior, né, essa obra é só Deus quem pode fazer, nem a pessoa proferir só com os lábios não adianta nada, né?
até estava no último... Hoje, sábado, quando ele pregava aqui, né? Respeito, ele tem campanhas, tem movimentos, tem tudo, várias pessoas, essas coisas, pessoas aceitaram Jesus. Nunca mais vemos as pessoas na igreja, né? Que foi um... Como é que é o termo que não está usando? Era avivamento? Foi um avivamento ou foi só movimento? Né? Aí é que a gente tem que começar... A gente tem que começar a se provocar nessas coisas assim, se inquietar, né? Porque realmente, talvez, às vezes, a gente está sendo muito light nos nossos apelos, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. É esse texto que eu vou dizer? É? Negar completamente a vontade do ser humano, né? Alguém, por favor, aí. E tem mais uma coisa também que Paulo, ele fazia nas suas... quer dizer então que eu não posso fazer o chamado? Não tem que haver confissão? Não, tem que ter. Agora vamos ver aqui. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Romanos... Capítulo 10... Versículo 9 ao 10. Está escrito assim, ó. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui, ó, confessar vem de homologio, que é lá no caso poderia ser utilizado também, era uma palavra utilizada com uma declaração pública que estabelece contratualmente uma relação legal entre duas partes, né? Então, quando eu estou confessando, eu estou assumindo a salvação que o Senhor me oferece, né? Eu estou assumindo essa salvação e eu tenho que responder a ela também, porque nós já vimos desde antes, nós vamos fortalecer aqui a salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8, lá, é somente pela fé, pela graça. Agora eu me perdi aqui exatamente na tradução, porque a salvação... Vamos ler no texto, porque senão eu vou errar aqui, e o texto é mais bonito do que eu falar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e nós já vimos que a fé ela não é estática, ela é dinâmica, então é um progresso. Então, quando eu confesso, eu estabeleço essa aliança com o Senhor, eu assumo essa salvação que Ele me ofereceu, assumo para mim, crescendo em fé ativa, e cremos no poder de Deus em nossas vidas, porque Ele vai cumprir a parte dele nesse pacto, nessa confissão que eu fiz, que nós fizemos juntos, né? Só para nós, a base da fé está no compromisso de que eu aceitei Jesus e eu estou me arrependendo e eu estou aceitando a chamada dele. Tudo aquilo que ele me propôs para mim, com compromisso eu vou cumprir. Se eu estou fazendo uma declaração, né? Quando você vai assinar... Agora vai todo mundo... Eu nunca li um contrato. Se você vai assinar um contrato, você vai assinar ele sem ler? Nem que seja uma passagem de zóia assim, a gente dá, né? Dá, né? Dá. Só um pouquinho. Eu estava estudando uma reportagem na Índia. Na Índia tem um contrato de casamento, um contrato firmado para o homem cumprir com a mulher. Ela tem relacionado várias coisas lá. E, por exemplo, tem que levar no shopping uma vez por mês. A norma o contrato é estabelecido e é de cumprir esse contrato. Várias coisas assim, umas coisas bem absurdas, sabe? Mas é um contrato que é revelado diante do altar e ele assina o contrato. Não tem como revogar isso. Então tu está consciente. Hoje, quando é o casamento, o
quando é o convite, é de boca a boca. Mas se fosse, olha, por exemplo, a questão doutrinária da igreja. Ah, tu quer que eu ler aqui? Bom, eu vou isso aqui. Eu leio aqui e depois tu me traz. Tu traz de acordo com a tua assina. Não tem como revogar isso mais. Mas sabe que isso é algo que na nossa igreja não tem. Nas igrejas, eu sei que na igreja presbiteriana, quando alguém vai entrar para ser membro da igreja, os principais credos da igreja ali são postos para a pessoa. Você vai seguir isso aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Se compromete? Eu comprometo. Ah, ok. Né? Porque às vezes a pessoa, não concordo. Não concorda? Então não tem como ser membro aqui. Né? E às vezes a pessoa está ali, mas eu não concordo com nada, então por que está aqui? Né? Então, para ficar bem claro, assim, a pessoa está bem ciente de onde ela está entrando e que aqui, imagina assim, nós temos um compromisso aqui, é só a Escritura. Aí chega alguém que, não, eu quero fazer culto a Maria. Não, como assim? Só a Escritura, isso não está na Escritura, ou quero trazer aqui os escritos da Ellen White. Não, aqui é só a Escritura. Né? Ellen White, não. É para finalizar? Fez assim? Não? Tá. Bom, irmãos, eu já vou terminar aqui só... Eu vou só falar, e daí eu não vou citar os textos, então, mas se os irmãos quiserem saber mais a respeito, ou se alguém discorda, né, a gente pode, num outro momento, debater mais. Mas como que era, então, a salvação no Antigo Testamento? Da mesma maneira que a salvação é para a gente hoje. É pela fé. Né? A diferença é que, assim, eles eram pela fé na promessa. Eles estavam olhando para a promessa ainda, que havia de vir. Nós já tem uma diferença entre promessa e cumprimento. Nós não olhamos para frente, nós olhamos para onde? Nós olhamos para trás, que já cumpriu, nós olhamos para Cristo, o cumprimento da promessa. Né? Nós vamos ver isso em Hebreus, lá fala sobre toda a justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé, Noé, Raabe foi justificada pela fé. Davi, ele fala a respeito disso, bem-aventurado aquele que é justificado pela fé sem as obras da lei. Né? Por quê? A Bíblia em diversos momentos vai falar, não, mas era pela obra da lei, Rodrigo. A Bíblia fala em vários momentos que a lei era impotente para salvar. O que acontecia, que nós vemos, era que o sacrifício ali, ele encobria o pecado, mas não removia o pecado. Né? Ali em num texto mesmo que nós lemos em Romanos, no capítulo 3, versículo 25, vai falar que Deus, vai falar da paciência que Deus teve com aquela situação, com os pecados cometidos ali, né? Ele fala ali assim, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, os pecados anteriormente cometidos, eles estavam impunes até um momento, né? Sido encoberto ali, mas ainda não tinha vindo o juízo sobre eles, sobre seus pecados. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmão Rodrigo, e o que é, para nós entendermos e memorizar, o que é tu ter fé em Jesus Cristo? Em Jesus. Tá dizendo aqui, seja justo e justificador. Aquele que tem fé em Jesus. O que é? O que nos traz isso? Aí nós temos que ver todo o conceito que a gente já aprendeu de fé. A fé, então, ela não é estática, ela é algo dinâmico e tem que haver de nós uma disposição ativa. Porque no sentido lá do que nós vimos que é o significado da palavra fé para o hebreu, quando ele dizia a palavra, o que simbolizava para ele,
era praticamente a salvação, porque era, como eu já falei aqui outra vez, né? Imagina você num naufrágio no oceano, você está lá debatendo, já perdeu as forças, já não tem mais força nem para bater pé, né? De repente passa um tronco ali, você se agarra naquele tronco. O que vai acontecer se tu parar essa tua atividade de se agarrar ao tronco? Você vai deslizar, vai afundar, vai morrer. Então, ela tem que estar se agarrando com todas as forças a esse tronco. Então, é uma fé ativa, é você também estar progredindo, se fortalecendo, buscando. E aí a gente tem todo o processo, o evangelista Alva falou aqui no início, a respeito da coroa. Não é tão simples assim ter uma coroa. A Bíblia vai falar até que alguns, sobre o galardão, né? Que alguns, as obras de alguns, tudo vai ser manifesto, né? Alguns palha, ouro, não sei o quê. E alguns, o resultado lá vai ser como se tivessem sido salvos como que pelo fogo. Que a alegoria seria assim, ó. A casa pegou fogo. Você não conseguiu pegar nada da casa, só pulou pela janela, salvou a tua vida, assim, ó, foi por um triz. Né? Então, aí a gente entra na questão de santidade e santificação, né? E também na questão, eu estava olhando a revista, a gente não vai ver nada a respeito da fé e obras, não tem, né? Quando Paulo ele fala, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, então tá pronto, não preciso fazer nada, é só ficar como eu tô e acabou. Não, Tiago, ele vai expandir mais esse tema, ele vai dizer, né, que a fé sem as obras é morta. Algum vai dizer assim, lá em Tiago capítulo 4, se eu não me engano, você vai dizer, me mostra a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. Ele vai dizer, pois pelas minhas obras eu vou te mostrar que eu tenho fé. Então, se você tem fé, você vai demonstrar ela como através das tuas obras, né? E nós já tivemos, Deus tem falado bastante conosco nesses últimos dias, né? A respeito da importância que é de nós termos uma fé ativa. E a fé ativa, ela é uma fé acompanhada de obras. Amém? Aceitar o plano de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o plano, eu tenho que aceitar. Como tu disse, se eu vou trabalhar em uma empresa, eu tenho que aceitar, eu tenho que vestir a camiseta da empresa, as diretrizes que se colocam. Então eu aceito a Jesus no seu caráter, na sua formação, nas suas leis, na conduta, então eu consigo ter fé em Jesus Cristo através disso. E ela vai, com certeza, multiplicando através das minhas obras, que é os meus testemunhos, a minha vivência, minhas experiências, e aí, enfim. Evangelista Álvaro, gostaria de complementar alguma coisa, esclarecer algo? Tá? Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Teria algo mais a falar também, mas talvez já estamos sendo bastante fadonho. Então, convidar os irmãos a se colocarem em pé. Mas esse é um tema bastante, até empolgante, assim, né? Quando começa a falar a respeito do tema da salvação, quando a gente vai compreendendo, assim, a gente começou falando sobre dispensacionalismo, Deus trabalha de uma certa maneira e a gente vai vendo como que a salvação é aplicada e o apelo. Tudo isso é para a gente começar a refletir mesmo, né? Porque às vezes a gente entra num piloto automático e vai fazendo as coisas dessa maneira como uma tradição, sem parar para pensar o quanto isso realmente é efetivo, né? Até que a gente volta para as Escrituras e a gente vai ver, será que se a gente não fizer da maneira que era feita antigamente, né? Às vezes mudar uma maneira ali na fórmula, né? Já pode ser bem diferente o resultado, né? Faz a pessoa refletir. Os irmãos estão em campanha ainda? Vamos passar aqui. Altíssimo Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite,
por esse maravilhoso estudo, Senhor, que tivemos da Tua Palavra, e que Tu venha, Senhor, abrir, continuar, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria, porque a Tua Palavra diz, Senhor, que aquele que não tem peça que eu dou liberadamente, Senhor. E por isso nós somos gratos a Ti por esta noite, pela Tua Palavra, Senhor, que ouvimos, pelos louvores, pelas orações. Senhor, aqui está, Senhor, Teus filhos que estão fazendo propósito contigo, Senhor, estão fazendo campanha. Senhor, Tu conhece o pensamento, o coração, o propósito, Senhor, a direção de cada um deles, Pai. Que Tu venha alcançar, Senhor, que Tu venha dar vitória, Senhor, para as suas vidas, Senhor, e que eles possam, Senhor, ser prósperos, Senhor, crescendo espiritualmente, Senhor, a cada dia, Senhor, e que Tu venha, Senhor, meu Deus, dar entendimento e sabedoria também. Senhor, nos pede nesta noite, Senhor, não da Tua presença, Senhor, mas deste culto, que Tu, Senhor, meu Deus, guarda cada um de nós no caminho, Senhor, na provação, na tentação, que Tu nos livra de todo mal, Senhor. Assim, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.